E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Art. Começando mais um vídeo agora, e infelizmente, como eu tava de cama, galera, não deu pra fazer vídeos recentes, como por exemplo o de debate que acabou saindo no domingo e eu poderia ter lançado na segunda ou na terça, mas agora eu tô vindo com esses vídeos pra ver se vocês vão gostar e se eu ver que a galera tá curtindo, eu vou trazer, né? Já que eu fiz uma votação e vocês optaram pelo, bom, pelo menos a maioria, né, por eu trazer esses vídeos de volta, né? E agora a gente já começa, bom, com os fatos anteriores, né, que a gente viu que nos capítulos anteriores o que aconteceu? O Arthur tava andando com a Ellie, né, pra que ele tivesse mais ou menos uma noção do quão madura a Ellie ficou nesse tempo que ela tava fora e para que ele perdesse um pouco do medo também dela acabar tendo que lutar nas linhas de frente, sendo que nesse processo ele meio que se encontrou com o Villion, né, que tinha se recuperado e a gente ainda não tinha visto ele depois do ataque do Tassi. E se eu não me engano, nos capítulos seguintes a gente teve o Nico causando a maior reviravolta de novo dentro do castelo do Agrona, porque ele tava com o Draniv, a gente descobriu que o Draniv virou um subordinado do Nico porque ele falhou no massacre dentro da Academia Shiro, já que o intuito dele originalmente era levar a Tessia desde o início, porque ela seria a terceira reencarnada, e ele acabou falhando nisso e quase matando, né, dois dos reencarnados que eles seriam importantes pro Agrona no futuro. Mas não só isso, porque a gente também teve ele indo até a cela do Kyrus, além de pedir pro Draniv fazer alguma coisa que não foi explicado no capítulo, né? Mas a gente vai saber mais pra frente. Talvez ele vá encontrar com as séries e as séries mande ele pro Arthur, ou ele vá diretamente pro Arthur, alguma coisa assim, a mando do Nico. A gente ainda não sabe. Fora que no final do capítulo passado a gente viu que o Nico jogou um migué pra cima do Agrona falando que a Cecília tinha feito a cagada, sendo que tinha sido ele. Pelo simples fato de ele acreditar que o Agrona não vai mexer com ela enquanto ela for importante pra ele. E pior que ele não tava errado, né? Porque depois o Agrona meio que aceitou, parecia estar meio com o pé atrás, né? Mas aceitou. E agora a gente vai começar com esse capítulo da Cecília, né? Vamos dar início. Pelo visto a Cecília finalmente tinha acordado, né? Tava sentindo as sequelas depois do confronto que ela teve com o Kyrus. Parece que a mana que ela tinha absorvido do Kyrus estava corroendo ela, né? E machucando ela de todas as formas possíveis. Lembrando, galera, o Nico mentiu pro Agrona falando que ela não tinha absorvido a mana do Kyrus, né? Cheia de sequelas, né? Pelo que tinha acontecido com ela. Ah, galera, desculpa se a minha voz tiver muito alta ou muito baixa, porque ainda vai demorar um tempinho para eu me acostumar com esse jeito de gravação, né? No solavanco repugnante. Pera aí, ela tá com os sentidos bem mais apurados depois de ter absorvido a mana desse cara?
Caramba. Será que ela vai ficar tipo o Goku depois que usou muito do poder? Agora ela vai ter um lance meio tipo. O poder vai começar a sair sem que ela queira, alguma coisa assim? Pelo visto ela não consegue nem falar. Ah, tá. Eu acho que ela tá se lembrando de coisas no passado, né? Então isso significa que ela ainda tá em coma, né? Se lembrando das coisas do passado. Ah, tá. Isso eu acho que foi naquele momento que ela acabou surtando, né? Tendo um dos seus surtos de poder na sua vida passada. E o Arthur meio que acabou salvando ela, né? Utilizando a luva que o Nico tinha feito pra ele naquela época. Galera, comenta aí se eu tô certo ou se eu tô confundindo. Ela falando pra um certo alguém, né? Que. Pro Heimdall queria se machucar, alguma coisa assim. Eita, o poder dela tava tão claro que a galera nem conseguia ver, né? Nesse surto que ela teve. Pelo visto, a pessoa que tava junto com ela, esse tal de Heimdall ou alguma coisa assim, conseguiu ajudar ela. Agora, eu não sei se esse tal de Heimdall é o Arthur, entendeu? Que pode ter sido. Porque, tipo assim, a gente não sabe o que o Agrona mexeu nas memórias dela, né? Tanto dela quanto do Nico. Então pode ser que esse seja o Arthur, só que o Agrona botou ele pra ter um nome diferente, justamente pra que ela não saiba que foi o Arthur que fez isso na vida passada. Ah, então eu acho que era o Arthur, porque ele tá descrevendo aqui que era um menino da idade dela, inchado de que dentro de si, cheio de suor escorrendo. Com certeza deve ser ele. Ih, caraca, isso vai ser. Isso, nesse ponto vai ser complicado, né? Porque o, o surto de Ki que ela tava dando naquela época parecia ser gigantesco e tava toda hora rolando, né? Galera, eu
também peço para que vocês leiam junto comigo, porque eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões. E melhor, né? Eu gostaria que vocês também comentassem aqui embaixo o que vocês acham, o que vocês acham que eu errei, para que a gente possa conversar e debater sobre tudo isso, né? Ah, tá. O Agrona realmente borrou todas as memórias que tinham em relação ao Arthur. Já que ela explica aqui que tudo que era em relação ao Arthur, ou no caso o Gray naquela época, né, era meio borrado, né? Ela não conseguia saber quem era a outra criança que tinha ajudado ela. E parece que na hora que o surto cessou, né, a galera começou a cair. Pra quem não tá ligado de como isso funcionou mais ou menos, basicamente, por exemplo, quem já assistiu o X-Men Evolution sabe que tem um episódio que a Jean Grey acaba surtando lá, os negócios começam a voar a ponto de que os poderes telecinéticos dela ficam fora de controle. Então eu acho que seja mais ou menos aquilo ali, né? Ah, ela acordou da memória antiga, né? Acordou do coma que ela tava. Ih, caramba, os enfermeiros já vão caguetar pra grana que ela acordou, né? Pelo visto ela acordou mal pra caramba, que até vômito a garota teve, náuseas, caramba. Ah, então ela tem uma noção, né, de que o Agrona realmente mexeu nas memórias dela. Pelo visto era meio complicado, né, pra ela conseguir mexer nessas memórias, já que era bem bizarro psicologicamente, a ponto de ela acabar vomitando toda hora que ela tentava se lembrar mais e mais da pessoa que tinha ajudado ela junto com o Nico, ou no caso o Gray. Pera aí, ela percebeu que o Gray na vida passada era a pessoa que ajudou ela? Caramba, ela percebeu que o amor que ela sentia pelo Gray era real. Tá de sacanagem, né? Que isso, acho que tem essas intimidades pra chamar a garota de amor, ó.
Pelo visto, a Cecília agora vai escolhendo de memória em memória pra tentar saber o que, que era real e o que, que o agrônomo mexeu e até que ponto o cara bagunçou a mente dela, né? Pra saber o que ela pode descobrir. Finalmente o agrônomo apareceu, provavelmente pistola e doidinho pra eu ver o lado da história dela, né? Ah não, ele só começou já falando, querendo saber como é que ela tava se sentindo, né? Ela falando pra ele que tava se sentindo bem. E eu acho engraçado que nessas horas eles descrevem, né, o agrônomo como se o cara literalmente tivesse destroçando as pessoas com os olhos, né? Porque ela fala de um jeito dele quando ele tá olhando pra ela como se ele tivesse esmagando ou dilacerando a garganta dela do mesmo modo que o Nico fez no capítulo passado, né? Então, quando o Arthur e o Agorani se encontrarem, eu quero ver quem vai ter o olhar mais ameaçador nessa história, né? Ela tentando pegar e falar que ele não tinha machucado ela, né? E agora ele fez a pergunta de US$ 1 milhão, né? Querendo saber o que, que ela estava fazendo ali e se o Nico realmente estava falando a verdade. Caramba, sentindo as gavinhas. O que seriam no caso essas gavinhas? Será que são um tipo de magia para sondar a mente dela para saber o que, que realmente tinha rolado? Enfim, né? Acho que deve ser um tipo de detector de mentiras, né? Ah, então será que foi isso que eles estavam discutindo? Que o Nico mandou o Draniv falar pro Aragorn que ele estava obcecado com o fato de que ia dar ruim e por isso o Nico foi procurar o Kyros? Ah, não. No caso é ela explicando isso pro. Mas ainda pode ser o fato de ele ter pedido para que o Draniv falasse isso pra Cecília, já que ele sabia que a Cecília ia atrás dele, né? Ela sentiu que algo na sondagem que o Agrona estava fazendo estava diferente.
Ela explicando, né, que o Kyrus tentou matar ela. E o Agrona já meio que descendo a lenha nela e nas burradas que ela e o Nico estavam fazendo, né? Porque ele foi burro por ter supostamente, né, vamos dizer assim, ido atrás do Kyrus para saber se o Agrona estava falando a verdade. E ela foi burra pelo fato de ter ido atrás dele, né? E ele explica que isso pode ser explorado muito mais pra frente. E se ela queria manter ele seguro, né? Isso seria algo que ela deveria trabalhar e justamente aperfeiçoar para que não viesse a acontecer uma segunda vez. Ela querendo saber onde o Nico tava. E pelo visto o Nico tá de detenção, né? Já que ele tava envolvido no rolê contra o Kyrus. Mas pelo visto ele já parece que vai liberar o cara. Ah, ele perguntou se ela também absorveu alguma mana, né? No momento que o Kyrus tentou matar ela. Ele tá com medo. Caramba, será que foi o fato de ela absorver a mana dos Vitra que fez com que ela finalmente conseguisse perceber algumas coisas e se livrar um pouco desse controle mental do Agrona? Interessante. Isso significaria que talvez, né, conforme ela fosse absorvendo certas magias, ela pudesse ter novas habilidades ou criar resistência a certos poderes, né, que os Asuras possuem. Ela pegando, né, já jogando um verde, falando que não tinha pego mana nenhuma do Kyrus, para ver se o Agrona engolir.
E pelo visto aqui o Agrona já mostra, né, que o núcleo branco nunca foi o estágio final, sempre foi o começo para algo superior, né? Já que ele fala que pelo fato da Cecília ter absorvido, né, a mana da Fênix, o núcleo de mana dela estava se preparando para chegar no estágio de integração, né? O que fez com que ele ficasse muito feliz com aquela situação. Caramba, isso é interessante. Ele explicando, né, que conforme os Asuras vão crescendo, o poder deles vai aumentando, né? Não em termos de poder destrutivo, mas em absorção de mana, né? Já que lá no começo a gente até via isso, que algumas bestas de mana eram capazes de absorver mana naturalmente. Só que um Asura ele já faz isso desde o nascimento até o seu último suspiro de vida. Então, pra uma Asura que vive milhares de anos, é natural, né, que as raças, os clãs, né, sejam tão poderosos. E galera, desculpem os barulhos externos, tá? É que como eu tô gravando isso meio que começo, né? Tô tentando voltar com isso recentemente. Pode ser que vocês ouçam alguns barulhos ainda. A Cecília explicando, né, que o Agrona nunca foi propenso, né, a conversar sobre esse tipo de coisa com ela, o que inclusive me faz pensar que ela tá até um pouco surpresa em relação a isso. Ele explicando, né, que no caso a integração seria um nível além do branco, que faria com que as pessoas que chegassem nesse ponto conseguissem, né, ter uma compreensão bem superior à que existe atualmente sobre a magia. Fora o fato de que ele tá feliz pra caramba, né? Porque ela conseguiu evoluir de uma forma que ele não esperava, né? Porque foi bem mais rápido do que ele tava achando que ia ser. Aqui no caso chega numa parte até interessante, né? Porque ele pega e fala que os Asuras têm poder. Só que o que acontece? Diferente dos seres menores, né? Que eles chamam, eles não têm a capacidade de, vamos dizer assim, evoluir, né? Já que pessoa, a gente como ser humano, a gente sabe que
a maior capacidade do ser humano é a adaptação, né? Ou seja, a evolução, para que a gente consiga sobreviver em climas quentes, em climas frios, em climas que geralmente vários animais seriam incapazes de conseguir, né? E isso no caso seria um trunfo que o Agrona sempre quis, né? Porque é algo que ele almeja muito, principalmente para poder bater de frente com o Cassidy no futuro, né? Então, imagina combinar isso, a evolução, né, com a capacidade de absorver mana que os Asuras têm. Com certeza ele vai criar um monstro. E ele explicando, né, que no momento em que ela conseguir, né, chegar nesse estágio de integração, ela vai conseguir virar, né, o jogo e com finalmente, né, é, manipular o legado a seu bel prazer, quem sabe. E ele aconselhando ela, né, que ela não poderia deixar contratempos como esse do Kyrus atrapalhassem ela, né? Ele tentando se fingir de amigo, falando que seres como eles dois, né, no caso, não poderiam deixar coisas como essa, né, interferirem na evolução deles. E galera, eu tô meio que deixando de lado o fato de que, tipo assim, ele em todos os momentos tá tratando ela ali como se ela fosse só o poder dela que valesse de alguma coisa. Porque pelo fato de ela ser uma menor, ele ainda trata ela como se fosse quase nada. Só que ela é um nada que é um pouco importante pra ele. Ele finalmente pedindo pra ela descansar, eu acho que ele meteu o pé aqui. E pelo visto a Cecília resolveu ignorar boa parte do que o Agonana falou. Não sobre a integração, né? Mas sobre o fato dela deixar o Nico de lado, porque ele poderia ser uma fraqueza dela. Ela explicando que ela sempre soube do que ele seria capaz e que, tipo assim, era uma coisa ruim o fato de ele ter limitado as memórias dela e que ele até tinha trancado, né, a teste porque ele sabia que poderia ser um estrago gigantesco na mente dela.
Justamente porque assim ficaria bem mais fácil dela ser bem submissa a ele, né? Ela se questionando, né, o porquê do Nico e do Agrona sentirem necessidade de mudar as memórias dela, né? E ela percebendo que tudo que o Nico fez nas memórias dela, né, junto com a Grona, era um pouco errado, né? Porque sempre fazia ele parecer maior do que ele era na verdade, né? Pra que ele fosse o grande amor da vida dela. E aqui a gente descobre que provavelmente a Cecília só não gosta do Ray barra Arthur porque. Por causa do Nico. Basicamente é isso. E pelo visto, naquela época que eles estavam no Victoriard, ela estava determinada a matar o Arthur, mas não porque ela queria, mas sim pelo fato do Nico e o Agrona querem aquilo. Só que ela tava se segurando porque ela também não queria odiar o cara. E pelo visto, depois que ela acabou dormindo, né, e acordando de novo, alguém apareceu para falar com ela. E foi o Nico. Caramba, ficou um silêncio estranho. E o Nico, como o maior gado da Cecília que esse mundo já viu, já foi perguntando, né, se ela tinha se machucado, alguma coisa assim. Ela disse que não. Perguntou como o cara tava se sentindo. Só que ela percebeu que o Nico também já tava meio zoado, né? Talvez pelo tempo de confinamento. Ela respondeu também pra ele que ela tava legal, mesmo não estando, né? Depois de tudo que ela passou.
Ela querendo saber o porquê que o Nico fez o que o tava no rolê com o Kyrus. Só que o cara não conseguiu dar uma resposta pelo visto, né? Ele explicando que ele devia ter adivinhado que o Kyrus faria algo assim, só que, meu irmão, tava meio que na cara, né? Que o cara ia fazer aquilo, né? Porque, pra quem não sabe, eu não leu o capítulo passado, o Kyrus falou que o Nico ia precisar dele quando ele foi falar com o Kyrus. Aí o que aconteceu? O Nico, besta pra caramba, soltou o cara e na hora o Kyrus traiu ele. Aí começou a batalha dele com a Cecília logo depois. Ele falando que nem ele sabe o porquê, o real motivo dele ter feito aquilo. Ela falando que ele teve sorte, né, do Draniv ter contado pra ela. Só que com certeza ele já sabia disso e deve ter pedido pro Draniv meio que jogar um verde, né, pra Cecília, né. Ah não, pelo visto ele não sabia. Caramba, até agora ele. Só que é claro, isso pode ser um teatrinho que ele tá fazendo, né? Porque ele não quer que o. Isso levante suspeita pro Draniv. Ele pedindo pra que eles não brigassem, né? No caso, eu acho que ele tá perguntando pra ela se ela tinha certeza se ela tava se sentindo bem e ela falando que tava legal, mas ainda assim com a mana de basilisco ainda não tá lá grande coisa, né? E pelo visto, graças às memórias que ela conseguiu reter, né, e descobriu que tinham sido mexidas, ela tá doida pra perguntar pro Nico o que que tá acontecendo, né? E o que que é real e o que que é mentira, só que ela tá se segurando, porque ela ainda tem a falsa sensação de que ela gosta do Nico de alguma forma, né? Ah, tá, entendi. Ela se segurou porque ela também sabia que de alguma maneira o Agrana também podia ter manipulado o Nico, né? Já que ele era um reencarnado como ela.
Só que a diferença é que, diferente dela, ele não teria como romper as memórias dele. O que poderia ser uma meia verdade, já que a gente sabe que agora as memórias do Nico podem ter sido meio que meio que ter começado a se revelar, porque depois do Victoriard e da surra que o Arthur deu nele, isso pode ter feito alguma coisa para que as memórias dele voltassem à tona. Fora o fato de que ela tá com medo de que role algum colapso mental, alguma coisa assim, enquanto ele tente lembrar, né? Já que a gente viu recentemente dentro da Webtoon que quando ele acabou se lembrando de coisas da vida passada, ele acabou tendo um colapso e desmaiou, né? No treinamento com o Arthur pouco antes do massacre dentro da Academia Shiros. Aí agora ela tá vindo com várias perguntas, né? Se, por exemplo, o Agrona tinha substituído o Gray, né? De amigo para inimigo do Nico, para que eles tivessem um ódio profundo um pelo outro, né? O que ela faz até uma analogia, né? Em relação do basilisco ser como um cirurgião, né? Já que ele manipulava as memórias como se fosse um médico utilizando um bisturi pra fazer um tipo de cirurgia, né? Aqui ele perguntou se ela tinha sentido grandes mudanças no corpo dela, mas pelo visto não. E ela começa a falar com o Nico, né? Que agora talvez seja mais fácil, né? De ela conseguir manipular ou destruir o escudo de Sitchir. Sitclair. Desculpa, pessoal. Ai, Deus, dele explicando que com duas manas asuras vai ser até melhor pra ela conseguir quebrar o escudo. Vamos ver se isso é verdade. Tudo tem um lado certo, tentou sorrir. Ele querendo saber por que ela não contou a Grona e nem ela tinha certeza disso, né? Ela deduz que foi medo, né? De se machucar e talvez que o Agrona fizesse alguma coisa com ela e o Nico.
A Cecília jogando migué, né? Falando pro Nico que o Agrona se preocupa com esse mundo e se preocupa com as coisas que rolam dentro dele e o mundo dela, né? Sendo que a gente sabe que isso é uma bela de uma mentira, né? Deve ser algo que ela tá contando pra si mesmo e pro Nico justamente pra dormir bem à noite. Justamente para que eles consigam, né, ter o final, o felizes para sempre, só que a gente sabe que não vai ser bem assim, né? Provavelmente. E aqui agora ela explicando, né, que ela mesma sabia, né, que boa parte do que ela tinha dito pro Nico era só para que ele se conformasse, porque ela mesma sabia que o Agrona era desumano e tinha uma mente bizarra, né, em relação aos outros. Só que ela ainda tinha fé, né, que se ela fosse leal a ele, eles ainda assim conseguiriam ter o seu felizes para sempre. Ela doida, né, para que o Nico e a Grana não precisassem ter que ficar mexendo nas memórias dela toda hora, sem o consentimento dela. E aos pouquinhos a gente percebe que ela tá começando a perceber que as coisas que ela sentia pelo Nico talvez fossem algo que era do Arthur na vida passada, né? Ela voltando, né, a se lembrar do Arthur com um lance meio embaçado e do Nico. Só que logo a realidade veio pra bater nela, porque o Nico já tava querendo saber se tinha algo de errado e ela não podia falar a verdade, né? Ela escondendo o jogo a todo momento. E ele falando que ia meter o pé porque ela precisava descansar, né? Ih, caraca, ele meteu o pé e saiu correndo da sala. Será que ele já percebeu que a Cecília tá começando a se lembrar das coisas? Bom, não. Provavelmente deve ser só ele doido pra terminar o artefato dele pra continuar com os planos, né?
E novamente ela voltou a dormir pra saber o que estava rolando nas memórias dela, né? Ela lembrando da memória que o Agrona tinha criado pra ela, onde ela pegava e falava mil e umas coisas, né, pro Gray, xingando o cara de tudo quanto é nome conhecido e tal. E pelo visto ela conseguiu perfurar essa memória para que ela chegasse na real, né? Sabendo que na verdade o que aconteceu foi que ela se jogou pra cima da espada do Arthur e deu um abraço no cara, né? Explicando que ela sentia muito. E ela explicando, né, nos seus últimos momentos de vida que enquanto ela vivesse, o Nico ia ser usado contra ela e seria preso, né? Caramba! Ela finalmente descobriu a verdade. Caramba, acabou, galera. É isso. Acabamos o capítulo 401. E desculpa, galera, se eu sei que tá meio puxado ou grande o vídeo para quem não é acostumado com esse tipo de formato. Mas eu queria fazer um compilado. Vou tentar fazer todos os vídeos e lançar um por dia, se der. Mas se não der também, eu vou fazendo no meu ritmo até chegar nos capítulos atuais, né? E se vocês estão gostando desse conteúdo e querem que eu traga mais, é aquela coisa. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem para quem gosta de debate e não sabe onde dar uma olhada. Porque assim a gente vai conseguir fazer crescer mais e mais essa obra, né? E se puder, chega pra dar uma olhada em outros vídeos. Sexta-feira eu vou estar dando uma olhada nos capítulos de Solo Leveling e vou estar trazendo no sábado pra vocês estarem dando uma olhadinha. E eu acho que por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.